Deus é bom. Aleluia! Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías. Estamos já chegando ao finalzinho do livro de Isaías, capítulo de número 66. Na semana passada nós meditamos no versículo de número 4 e falamos a respeito da importância de se fazer aos cálculos. Quando nós estamos falando de uma adoração a Deus, ao verdadeiro Deus, precisamos sempre estar fazendo os cálculos, pois é um lugar extremamente perigoso nos apresentar diante de Deus com a falsa adoração. Então, nos versículos 1 ao 4 desse capítulo 66, o Senhor se mostra indignado com a falsa adoração que o seu povo estava prestando a Ele. Mas agora, a partir do versículo 5 e até o versículo de número 14, nós vamos ver como o Senhor se manifesta favorável aos verdadeiros adoradores. Por isso que eu intitulei a nossa mensagem de hoje de Perseguidos e Felizes. Essa é uma grande marca do cristão, a felicidade em meio às perseguições. Tertuliano, um dos pais da igreja, se eu não me engano foi ele que disse essa frase, que o sangue dos mártires era o que mais fazia a igreja crescer no período da igreja na sua formação. Nós aqui no Brasil não entendemos muito bem essa questão da perseguição, pois vivemos por enquanto ainda em um período de aparente liberdade religiosa. E por que eu digo aparente liberdade religiosa? Não é porque não somos perseguidos ostensivamente que não haja perseguição aqui no Brasil. Há perseguição sim. A proliferação, a multiplicação dos falsos crentes e dos falsos mestres é uma das formas que Deus usa para perseguir as verdadeiras igrejas e os verdadeiros crentes aqui no Brasil. É uma matemática muito triste e assustadora que de cada 10 evangélicos, 9 fazem parte de uma falsa igreja, aonde ouvem um falso evangelho, onde muitas vezes experimentaram uma experiência de uma falsa conversão e, portanto, ainda estão debaixo de condenação. Essa é uma marca muito triste do evangelho aqui no Brasil. Mas, irmãos, a partir, como eu disse a vocês, aqui de Isaías 66, versículo 5, o profeta começa agora a descrever a igreja de Cristo. A igreja de Cristo na sua formação, a igreja de Cristo no seu crescimento. Como nós temos falado aqui ao longo desses últimos capítulos de Isaías, nós precisamos ter um cuidado, pois há sempre, desde o capítulo 62 até esse capítulo 66, Isaías está sempre manifestando um duplo cumprimento das suas profecias. Essas profecias de Isaías, elas foram cumpridas de maneira parcial na libertação do povo. O povo fica cativo durante 70 anos, mas ele é liberto e ele tem autorização de retornar para a sua terra e de reconstruir o templo e de recomeçar o seu relacionamento com Deus. Então Isaías ele vai manifestar também essa palavra profética do Senhor para uma geração que sequer havia ainda entrado em guerra com esses povos que os dominariam. Mas Isaías já havia profetizado não somente a destruição, a punição que Deus enviaria ao seu povo pela sua infidelidade, mas Isaías também profetiza que Deus, mesmo diante desse cenário catastrófico, Deus traria benefícios ao seu povo, pois nesse cenário catastrófico a sua nação seria purificada e surgiria então um remanescente fiel que faria a preparação, por assim dizer, para a entrada triunfal do Messias anos depois. Mas a melhor forma de compreendermos essas profecias de Isaías é olharmos do ponto de vista delas se cumprindo, cada uma delas na pessoa de Cristo, na igreja e no povo de Deus que é a igreja. Então, quando nós meditamos aqui no capítulo 66, mais especificamente
Nessa passagem que eu disse a vocês que vamos meditar nessa noite, a partir do capítulo 5 até o versículo 14, nós vamos ver como Deus ele vai proteger o seu povo. Ele vai estar com o seu povo em períodos adversos, e ele vai fazer que mesmo diante das maiores adversidades, o seu povo continue fecundo, o seu povo continue multiplicando aqueles que de fato são alcançados pela graça de Deus. Então, nesse trecho que vamos meditar aqui nessa noite, nós vamos enxergar como Deus faz com que a sua mensagem prospere, principalmente em ambientes onde ela não encontra ajuda, não encontra sustento, mas Deus faz isso. Ele faz com que em ambientes adversos a sua igreja cresça muito mais do que em ambientes favoráveis. E é isso que nós vamos ver aqui ao longo do estudo desses versículos. Vamos começar a partir do versículo 5. Isaías ele começa com essa expressão que é típica dos profetas: ouçam. Os profetas, assim como os pregadores, eles são anunciadores da verdade. Eles não são manipuladores da verdade. O profeta não pode manipular a palavra de tal forma como um cozinheiro faz. Então o cozinheiro chega lá na cozinha, ele escolhe os ingredientes e ele prepara a refeição segundo melhor lhe apraz. O profeta e o pregador não podem fazer isso. Eles são mensageiros de uma mensagem que já nos é dada, formatada pelo nosso Senhor. Nós apenas promulgamos essa mensagem. É como na antiguidade existiam essas figuras das pessoas que promulgavam. Eles recebiam o decreto do rei, eles iam até as praças públicas, eles abriam aquele papel lá, que era o decreto real, e eles liam aquele decreto diante da população. E nós, enquanto pregadores, somos assim. Nós não temos direito de manipular a palavra nem para o nosso interesse e muito menos para o interesse do povo. Quem faz isso são os falsos profetas, são os falsos mestres que manipulam, escolhem trechos específicos da palavra de Deus e rejeitam outros para que possam ter aplausos dos seus ouvintes. Então aqui o profeta ele começa dizendo: ouçam a palavra do Senhor. Não é ouçam a minha palavra. O profeta Isaías ele não tem nada a nos dizer, ele não tem nenhum testemunho a nos dar. O profeta Isaías ele só tem algo a nos dizer na qualidade de promulgador das verdades eternas do Senhor. E é isso que é a responsabilidade da igreja. Eu falei hoje de manhã e vou repetir hoje de noite. Satanás tem investido pesado na igreja para que a igreja se desvirtue do seu propósito. Muitas vezes Satanás investe para que a igreja se transforme em uma espécie de ONG, onde o objetivo principal é fazer o bem moral. Isso acontece, por exemplo, no catolicismo. A gente vai ver que a figura desse novo Papa, ele levanta essa bandeira, que o importante é o amor, o importante é fazer o bem. Muitos evangélicos têm adotado essa mesma postura. Esse não é o papel dos evangélicos e muito menos o papel da igreja. Nós somos guardadores da verdade de Deus. É o que Paulo vai dizer, não somente ao seu respeito, mas a respeito de todos aqueles que por Deus são separados para o ministério da palavra. Ele diz: eu fui levantado em defesa do evangelho. Esse é o papel da igreja, esse é o papel dos pastores, dos verdadeiros pastores. Nosso papel não é aliviar as cargas materiais e pessoais das pessoas que buscam a igreja. O nosso papel é apresentá-los a verdade, com o objetivo de que a verdade os liberte, que a verdade os salve, que a verdade os santifique e que a verdade os glorifique. Esse é o papel da igreja, papel que tem sido esquecido por muitos, mas que pela misericórdia de Deus Ele não tem nos deixado esquecer. Que o Senhor não nos deixe esquecer.
de que nada, absolutamente nada é melhor do que a palavra de Deus. Nada. Nenhum outro bem pode fazer um bem maior do que o bem que a palavra de Deus faz na vida daqueles que ouvem. Por isso tome bastante cuidado. Quando você for, de alguma forma, inclinado ao seu coração e dizer, não, essa pessoa aqui não precisa da palavra não, ela precisa de uma roupa, ela precisa de um abraço, ela precisa disso, ela precisa daquilo. Quando você começa a pensar desse jeito, só está demonstrando que você não sabe o significado da palavra de Deus e nem o poder que ela possui. Se você soubesse, você não falaria uma bobagem dessa. A palavra de Deus foi o instrumento pelo qual Deus fez todas as coisas. A palavra de Deus é um instrumento tão poderoso que tudo que a gente vê, daquilo que é mais belo, aquilo que é mais horrendo, tudo que os nossos olhos podem contemplar, eles vão passar. Mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Que coisa! Mas hoje em dia nós vemos que a palavra de Deus tem ficado de escanteio. Não, eu não vou pregar a palavra de Deus, ninguém está querendo ouvir. Sabe que Paulo diz a Timóteo, olha, quando ninguém quiser ouvir a palavra de Deus, prega a palavra. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, porque chegará um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas ainda assim a gente vai pregar a palavra de Deus. É isso que é o nosso papel aqui. Por isso que nos reunimos pela manhã, estamos reunidos agora pela noite. O objetivo é claro, propagar a palavra de Deus. Essa palavra salvadora e santificadora, palavra essa que Deus escolheu por intermédio dela salvar aqueles que são seus. Por isso que em 1 de Coríntios nós aprendemos, 1 de Coríntios capítulo 1, Paulo diz, pois aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. A pregação é a palavra de Deus passada de forma oral. Deus escolheu salvar o mundo dessa forma. Por isso, irmãos, jamais negligencie ou desvalorize a palavra de Deus. Ela é o instrumento mais necessário para que a obra de Deus seja feita. Sem a palavra de Deus, a obra não é de Deus. A obra é dos homens. Nós vamos ver muitos centros de recuperação com nomes evangélicos, mas não tem nada de evangélico lá dentro, porque não tem a palavra. Vamos ver muitas igrejas que se professam evangélicas, mas que não tem nada de evangélicas, porque a centralidade daquelas igrejas não é a palavra. Mas que o Senhor nos ajude a permanecermos como Isaías, anunciando e ouvindo atentamente a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. É assim que Isaías começa essa sessão do capítulo 66. Perceba, ele diz isso porque a partir desse instante ele vai começar a falar com o povo de Deus que de fato está em obediência. Nos primeiros versículos desse capítulo 4, como eu já disse, ele está manifestando a indignação de Deus em relação à falsa adoração. E agora ele vai manifestar o amor de Deus para aqueles que verdadeiramente o adoram em espírito e verdade. Por isso ele diz, ouçam. Jesus fazia a mesma coisa. Quando Jesus estava diante de uma multidão que o seguia, ele costumava dizer a seguinte frase: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa frase ela é repetida no livro do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, quando Deus traz uma mensagem à sua igreja, e aquela frase é colocada de maneira repetida no livro do Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. E hoje os nossos ouvidos estejam atentos para isso. Então ele diz, ouçam a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Eu estou descrevendo você ou não? O servo de Deus, ele tem essa característica, ele treme diante da palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus, é engraçado que muitas vezes a gente está pregando aqui e algumas pessoas elas manifestam essa ideia: olha, eu acho que o pastor está mandando um recado para mim. O pastor não manda recado para ninguém. Se eu tenho algum recado a dar, é para mim mesmo.
Essa palavra, ela primeiro tem que entrar no meu coração, e ela entra rasgando o meu coração, porque para que naquilo que eu pregue eu mesmo não seja encontrado reprovado. Pois aqueles que são separados por Deus ao ensino, como diz Tiago, eles padecerão um duplo juízo. Mas a palavra de Deus, de fato, irmãos, ela revela aquilo que está no nosso coração. Vamos tomar como exemplo o culto de hoje. Eu e você não sabíamos quem viria para o culto de hoje. Eu e você nem sabíamos se estaríamos aqui no culto de hoje. Mas Deus já sabia. E Ele preparou uma mensagem. E Ele preparou um mensageiro. E Ele preparou um povo para que ouvisse essa mensagem. E que essa mensagem fosse transformadora na vida desse povo que está preparado para ouvi-la. Então aqui ele diz: vocês que tremem diante da palavra do Senhor. Essa é a característica dos verdadeiros cristãos. A gente vê isso quando nós estudamos recentemente a carta que Paulo escreveu, a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo relembra o período em que ele chegou naquela igreja. Quando ele chegou na igreja de Tessalônica, ele pregou e pregou e pregou. E ele diz: eu me lembro muito bem que quando eu estava pregando o evangelho a vocês, vocês não receberam o evangelho que preguei a vocês como palavra de homens, mas vocês receberam como de fato ela é, palavra de Deus. E isso operou um fruto maravilhoso no meio de vocês. É o que Paulo diz àquela igreja. Como ele estava alegre por conta daqueles ouvintes que tremiam diante da palavra promulgada de Deus. Essa é a característica do crente. Quando lemos a Bíblia, irmãos, nós não lemos a Bíblia somente com o interesse de extrair dela conhecimento, mas nós lemos a Bíblia para que a palavra de Deus nos transforme. Nós lemos a Bíblia com temor, com tremor. Diante de cada versículo, nós estamos aqui, diante de nós, com a condenação e a salvação. É claro que nós sabemos que Deus elegeu um povo, mas a característica desse povo eleito é que ele treme diante da palavra de Deus. Se você não leva a palavra de Deus, se você não tem dado a palavra de Deus a seriedade que ela merece, é de desconfiar da sua eleição. Devemos desconfiar da sua eleição. Por isso ele continua e diz: seus irmãos que os odeiam. Olha que afirmação, irmãos. Que afirmação. Quer dizer que os irmãos odeiam. Jesus viveu isso. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, porque amaram mais as trevas do que a luz. Jesus deixou de maneira muito clara nos evangelhos. E ele diz: olha, vai chegar o dia em que as pessoas que o matarem, ele diz isso em João capítulo 16, versículo 2, aqueles que o matarem, eles vão achar que estão servindo a Deus, e vão ser seus próprios irmãos. No caso em Baila é o judaísmo. Nós vamos ver, por exemplo, o apóstolo Paulo. Ele era um judeu ortodoxo, um fariseu, e ele perseguiu e ele dava o seu voto para que os cristãos fossem assassinados. Ele estava inclusive presente no assassinato de Estevão. Ele segurou as vestes daqueles que o apedrejavam. Vai chegar, e já chegou esse momento, em que o principal inimigo da igreja evangélica são os falsos evangélicos, os falsos crentes. É perigoso isso, que o apóstolo Paulo tem que advertir a igreja de Corinto, e tem que dizer para essa igreja: cuidado com os falsos crentes, com esses nem com mais, pois os falsos crentes, eles causam muito mais dano à vida dos verdadeiros crentes do que os ímpios. Pelo menos é o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 5. Ele diz: olha, cuidado com os falsos crentes, cuidado com aqueles que dizem os irmãos, porque eles estão ao seu lado, tramando. Nós vamos ver quem foi que entregou Jesus. Foi o irmão dele, um apóstolo. Foi um apóstolo de Jesus, aquele que colocava com ele a mão no prato. Foi que vendeu Jesus. Nós temos a história de um irmão nosso, chamado William Tyndale.
E ele foi responsável por traduzir a Bíblia e trazer a Bíblia no idioma inglês para dentro da Inglaterra. E por conta disso ele era tido como o inimigo número 1 da coroa. E ele foi traído por um amigo seu. E foi morto, martirizado, traído por um amigo. Histórias que se repetem, algumas conhecidas, mas a maioria delas desconhecidas. Nós vemos isso. Ele diz: os seus irmãos que os odeiam. Sabe? Quem mais odeia a verdadeira igreja é a falsa igreja. Quem mais odeia os verdadeiros crentes são os falsos crentes. Porque o mundo, irmãos, na maioria das vezes, o mundo é indiferente à igreja. O mundo muitas vezes leva a igreja na brincadeira. O mundo muitas vezes faz da igreja escárnio e chacota. Mas são os falsos crentes que odeiam com todo o ódio do seu coração os verdadeiros crentes. Pois são esses verdadeiros crentes que, através da sua vida e testemunho, demonstram que eles são falsos crentes. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com quem a gente anda, com quem a gente fala, com quem a gente faz a obra de Deus, com quem nós estamos andando para dividir o Evangelho, porque seus irmãos que os odeiam e os excluem por causa do meu nome. Vocês se lembram do que Jesus diz em Lucas capítulo 21? Que por amor ao meu nome vocês vão ser odiados no mundo inteiro. O mundo inteiro, ele não odeia os cristãos porque os cristãos fazem boas obras. Sabe, irmãos, se nós aqui na igreja começássemos a fazer boas obras, se nós, separássemos aqui alguns irmãos para fazer corte de cabelo gratuito aqui na frente, se nós de repente fizéssemos algum tipo de convênio com o governo para dar emprego aos irmãos aqui do CAC, fazendo algum tipo de ação, junto com o governo, trazendo, quem sabe, um atendimento médico e odontológico aqui para a igreja, irmão, era capaz do pastor Ricardo, porque só ele, eu não, eu sou fixo, pastor Ricardo ir lá na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal receber um título, de cidadão. Rapaz, aquela igreja da Boca do Rio, aqui que é igreja, rapaz, não é aqueles pastor maluco que fica pregando um evangelho doido, não. Lá eles fazem, ações com o objetivo de ajudar a sociedade. É isso que o mundo precisa, de uma igreja que seja relevante para a sociedade. É isso mesmo que a Bíblia ensina, que a gente vai se misturar com um Estado corrupto, que a gente vai satisfazer um mundo corrupto. Sabe, irmãos, isso não é falta de compaixão, muito pelo contrário, isso é compaixão, porque eu sei que a pessoa que a gente der alimento hoje, ela tem fome amanhã. Eu sei que a pessoa que a gente ajudar hoje, ela vai precisar de ajuda amanhã. Mas se você der a palavra de Deus para essa pessoa, a palavra de Deus pode transformar a vida dessa pessoa e fazer dela fonte de águas vivas a jorrar. Esse é o grande ponto. É aí, irmãos, que esse que é o divisor de águas da igreja moderna. Spurgeon escreveu essa frase há quase 200 anos atrás, aonde isso já estava de maneira aflorada, crescendo na igreja na Inglaterra, no contexto de Spurgeon. E ele escreve essa frase: a igreja que o mundo ama, Deus odeia. Irmãos, nós não queremos agradar a população da Boca do Rio. Nós não queremos agradar as pessoas de Salvador. Nós queremos trazer uma mensagem da parte de Deus para aqueles que Deus colocar diante de nós. Pois é Deus que coloca essas pessoas diante de nós ou nos coloca diante deles. Ele é o organizador, não a gente. Não somos nós que escolhemos os nossos ouvintes e nem escolhemos onde ou a quem vamos pregar. Somos servos e devemos estar atentos às ordenanças do nosso Senhor. Por isso, irmãos, seus irmãos que os odeiam, por que os odeiam? Porque os excluem por causa do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo curou pessoas? Curou. O Senhor Jesus Cristo multiplicou alimento? Multiplicou.
E você prestou atenção no que ele ensinou essas pessoas depois de curar e alimentá-las? Depois dele alimentar a multidão, lá em João capítulo 6, essa multidão começou a seguir a Jesus. E João capítulo 6 é um daqueles capítulos da Bíblia que reúnem todo o coração do Evangelho. João capítulo 6 começa com Jesus sendo seguido por uma grande multidão. Uma multidão que era capaz até de se dar início a uma revolta contra o Império Romano. Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Sabe como é que termina o capítulo 6? Com apenas os 12 ao lado de Jesus. E desses 12, Jesus ainda diz: um é o diabo. Então só tinha 11. Mas o que foi que aconteceu nesse capítulo 6? Para começar com uma grande multidão ouvindo Jesus, e só terminar com 12 homens, sendo que desses 12, só 11 de fato estavam seguindo Jesus verdadeiramente. Jesus pregou o Evangelho. Quando Jesus multiplicou os pães, todo mundo queria seguir a Jesus. E Jesus então olhou para aquela multidão e disse: não corram atrás do pão que perece. Busquem o pão vivo que desce do céu. Então ele começa a pregar o Evangelho para aquelas pessoas, e aquelas pessoas vão dizendo: duro esse discurso, quem pode suportar? E os seus próprios discípulos iam abandonando ele um a um. É assim no capítulo 6 do Evangelho de João. Os próprios irmãos, os próprios que estavam, a palavra irmão, a palavra irmão, no contexto original, significa aquele que é igual a mim. Então aqueles que são iguais a nós, são esses que vão nos odiar, porque eles não são iguais a nós. 1 de João diz: saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Você está preparado para isso? Para ser odiado por pessoas que há pouco tempo atrás estavam do seu lado? Se você já passa por isso, bem-vindo ao clube. Nós somos assim, principalmente nós na qualidade de pastores, eu e o pastor Ricardo. Enquanto a gente está pregando a palavra, e muitas vezes a gente está ajudando determinadas pessoas na direção de Deus, está tudo excelente. Mas quando também na direção de Deus a gente não ajuda essas pessoas como elas querem ser ajudadas, a gente já não presta mais. A gente já não ora, a gente já não é homem de Deus, a gente já não está pregando a palavra de Deus como deveria. Por quê? Porque não estamos satisfazendo as concupiscências daqueles que buscam serem satisfeitos na igreja. O papel da igreja não é satisfazer as pessoas, o papel da igreja é agradar a Deus. E nós, como pastores e líderes dessa congregação local, somos responsáveis por manter esse lugar como um local de adoração, em espírito e verdade ao Deus verdadeiro. Então nós olhamos para aqui e vemos isso. É por causa do nome do Senhor. É por causa do nome do Senhor que somos perseguidos. É assim que a igreja cristã surge. Já em Atos capítulo 5, irmãos, o Sinédrio prende os apóstolos, ameaça-os de morte, dá uma surra neles. E você sabe o que eles fazem? Eles comemoram como se fosse final de campeonato e ganharam o campeonato. Tomaram uma surra da guarda do Sinédrio e saíram parecendo que ganharam a Libertadores da América. O que foi que aconteceu? A gente foi digno de tomar uma surra por amor a Cristo. Por isso que eu intitulei essa mensagem de hoje: perseguidos e felizes. Tiago vai dizer: fique feliz quando passar por todo tipo de provação. Eu estou achando que vocês não estão passando por provação, porque eu não estou vendo ninguém feliz. Então eu estou achando que a vida de vocês está fácil, não é não? A vida está tão fácil que tem um ali que já foi no terceiro céu e voltou 2 vezes. Hoje ele chega a estar pequeno ali, né, meu filho? Não atrapalhe não, que ele está em comunicação com o andar de cima, né, meu filho? Agora deu risada, voltou para baixo, não foi? Graças a Deus. Então, a gente vai perceber que muitas vezes a nossa vida está tão fácil que a gente fica de mau humor. Se a vida tivesse mais difícil, a gente estava alegre, não é não? Fique alegre quando passar por todo tipo de tribulação. Depois, o Senhor vai nos ensinar também nessa mesma direção, lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurado é aquele que é perseguido por amor ao nome de Cristo. Estão mentindo ao seu respeito, estão te caluniando, estão dizendo um monte de inverdade, então você tem que chegar. Que foi, rapaz, que você está feliz? Rapaz, me caluniaram ali, glória a Deus, estão enchendo meu galardão no céu. Mas é assim que a gente faz?
Não, normalmente quando alguém calunia a gente fala: ó, pastor, vou dizer uma coisa para o senhor. Eu já ouvi isso muitas vezes. Olha, pastor, se eu estiver errado, eu estou errado, mas quando eu estou certo, pastor, aí o que, meu filho? É aí que você tem que perdoar, que você tem que amar. Isso que é calúnia. Se uma pessoa está dizendo algo que você realmente faz, isso não é calúnia, isso é verdade. Mas se uma pessoa está mentindo a seu respeito, aí você comemora. Aleluia. Estão mentindo a meu respeito. Glória a Deus, fizeram isso com os profetas que vieram antes de nós. Então ele vai dizer: seus irmãos que os odeiam, os excluem por causa do meu nome. E olha que coisa, irmãos, olha que coisa. Disseram eles: que o Senhor seja glorioso. Quem é que diz isso? Quem é que diz isso? Os falsos crentes. Os falsos crentes, eles vêm com esse sarcasmo: que o Senhor seja glorioso para que vejamos a alegria de vocês. É por isso, irmãos, que eu sou totalmente contra você dividir. Eu não, a Bíblia nos ensina. Nós não dividimos as nossas lutas com falsos crentes. Sabe, os falsos crentes têm nem que saber como é que anda a nossa vida. Se perguntar como é que anda a nossa vida, responde: tudo vai bem. Sabe, é tudo beleza. Eu aprendo muito com meu filho, sabe. Eu ligo para ele todo dia eu ligo para ele, normalmente no mesmo horário. E aí eu pergunto, né? Sempre as mesmas perguntas. Acho que ele já está meio saturado. Eu digo: e aí, meu filho, como é que foi o seu dia? Foi normal, meu pai. Meu filho, o que é um dia normal? Normal, foi tudo normal. Foi para a escola, inglês, está normal. Sabe? É assim que a gente tem que reagir diante de falsos crentes. Não, varão que luta! Um falso crente. É tudo que ele quer ouvir da sua boca. Para ele chegar e dizer: rapaz, você devia ir lá para a campanha da Universal. Quer saber onde está a luta? Lá a gente tem 318 pastores. Não é igual a sua igreja de Orelha, que só tem 2 pastores, olha lá. Lá é 318 orando por você assim. Imagine o poder. Só se for do cão lá, né? Então, a gente não divide. Por quê? Porque os falsos crentes, eles escarnecem das lutas dos verdadeiros crentes. Onde é que a gente vai ver isso, irmãos? A gente vê isso em Apocalipse. Vamos lá em Apocalipse, rapidamente, para uma das igrejas, ou a igreja que mais recebe elogio em Apocalipse. Qual é? A igreja de Filadélfia, irmãos. A igreja que se reunia nessa cidade de Filadélfia, que significa amor de irmão. Olha a mensagem que o Senhor tem para essa igreja. Capítulo 3 de Apocalipse, a partir do versículo 7, aonde da igreja de Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Versículo 8 agora do capítulo 3. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que porta é essa? O Evangelho. Os falsos crentes estavam ameaçando fechar a porta da verdadeira igreja. Mas olha o que ele diz aqui: eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha o nome de novo que está lá em Isaías. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás. Que termo forte, irmão. Esse é o termo que define as falsas igrejas. Falsas igrejas não são igrejas, são sinagogas de Satanás. Veja o que eu farei. Farei com que aqueles que são sinagogas de Satanás, que se dizem judeus e não são. Eles se diziam que nós é que somos o povo de Deus. Esses cristãos são povo de nada. Esses cristãos são os malucos. O verdadeiro povo de Deus são os judeus. Eles diziam isso lá na cidade de Filadélfia. Eles escarneciam dos verdadeiros crentes. Mas o Senhor diz: eles que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos, farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei a vocês. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também te guardarei na hora da aprovação. Olhe como o Senhor, Ele de fato está ao lado do seu povo, independentemente do escárnio que o seu povo sofra, sabe? E muitas vezes esse escárnio vai vir por parte de pessoas que se apresentam próximos a nós e que se apresentam muitas vezes evangélicos. Eles dizem que o Senhor seja glorioso. Mas, irmãos, há uma aplicação também para essa mesma passagem.
A aplicação é a que eu disse para vocês em relação ao capítulo 16 do Evangelho de João, versículo 2. Quando o Senhor Jesus nos mostra que as pessoas que muitas vezes matam os cristãos acham que estão fazendo um serviço a Deus. Por exemplo, quando um islâmico mata um cristão, ele acha que está fazendo um serviço a quem? A Deus. Deus está se agradando dele. Quando um judeu matava um cristão, ele achava que Jeová estava se agradando dele. E muitas vezes essas pessoas estão assim. E nós vemos, irmãos, nessa mesma direção, nós vamos ver, por exemplo, Nabucodonosor tentando matar Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor, ele havia se ensoberbecido a tal ponto que ele exigia agora a adoração dos seus súditos. Ele fez uma grande estátua de si mesmo e exigiu que todos se prostrassem diante dele. Mas aqueles 3 jovens, eles não se prostraram. Eles ficaram em pé diante de todos os demais que estavam ali e se prostraram. Inclusive os judeus que estavam ali se prostraram com medo de serem lançados na fornalha que estava acesa, justamente com esse intuito de amedrontar qualquer um que não adorasse a Nabucodonosor como Deus. E Nabucodonosor, ele usa uma expressão quando ele está diante de Sadraque, Mesaque e Abednego, justamente, que Deus é esse que pode te livrar. Eu quero ver se o Deus é glorioso, eu quero ver se Ele pode te livrar mesmo. Eu quero ver se Ele vai te livrar da fornalha que eu já mandei acender para vocês. E a resposta daqueles 3 homens é extremamente importante para nós nos dias de hoje. Eles não dizem que Deus os livraria. Ele diz que Deus poderia livrá-los, mas que ainda que Deus não os livrasse daquela morte na fornalha, eles ainda continuariam adorando o Deus verdadeiro e jamais adorariam a um Deus falso. Olha que coisa, irmãos. Muitas vezes o mundo escarnece dessa forma, sabe? Me mostre se o seu Deus é glorioso. Eu quero ver se Ele é glorioso. Quero ver se Ele de fato é Deus. O principal representante do ateísmo, ele foi a um programa extremamente famoso nos Estados Unidos, programa de Larry King. Larry King, ele é um judeu, e ele perguntou a Richard Dawkins, que é o principal representante do ateísmo moderno: e se naquele grande dia você estiver errado e Deus existir, e você estiver diante de Deus, como é que vai ser? Aí ele disse, sorrindo: eu vou dizer a Deus que não existia elementos suficientes para eu acreditar nele. Será que ele vai dizer isso mesmo a Deus? Será que ele vai conseguir dizer alguma coisa na presença daquele que até os demônios temem e tremem? Na presença daquele que a terra e o mar fogem de medo? Será que uma figura insignificante como esse homem diante de Deus vai conseguir pronunciar ou balbuciar alguma coisa? Mas é isso que o mundo faz muitas vezes, escárnio de Deus e do seu povo. É por isso que nós temos na Bíblia um livro chamado Apocalipse, aonde nós já sabemos o destino desses que escarneceram de Deus durante toda a sua vida. Eles estão destinados à ira. Não há uma ira temporária, mas uma ira eterna. Um lugar onde o fogo jamais se apaga, aonde o verme nunca para de consumir a carne. Esse é o lugar que Deus tem reservado, e Ele vai falar inclusive no decorrer desse capítulo 66. Mas olha, irmãos, a primeira coisa que Deus faz com a sua igreja é preparar a sua igreja para a oposição. Sabe, esses dias eu fiquei muito feliz. Eu estava lendo numa mídia social a respeito de um cristão num desses países africanos onde o evangelho é bastante perseguido, e ele era um novo convertido, e a sua cidade havia sido atacado por, eu salvo engano, por extremistas islâmicos, e ele havia sido rejeitado pelo seu próprio povo. Mas quando perguntaram a ele: e aí, como é que você está? Ele: eu estou bem. Você está bem, mas você está sendo perseguido pelo seu próprio povo? Como é que é isso? Ele disse: eu estou bem porque o pastor que me evangelizou, ele me disse que seria assim. Então eu estava preparado.
Ele me disse: olha, cuidado, viu? Porque quando você se converter, aqueles que antes eram seus amigos se tornarão seus piores inimigos. Então, quando isso aconteceu, ele estava preparado. Sabe, irmãos, é como, por exemplo, no período da Guerra Fria, eu creio que vocês sabem, é o período que dá-se início logo após a Segunda Guerra Mundial, aonde o mundo começa a ser dividido entre as duas grandes potências, que é a Rússia e os Estados Unidos. E essas potências, elas ficam meio que numa briga, uma com a outra, mas às escondidas. E a qualquer momento, todo mundo tinha medo que a qualquer momento os Estados Unidos lançassem bombas atômicas contra a Rússia e a Rússia lançasse bombas atômicas contra os Estados Unidos. E essa tensão mundial ficou durante vários anos. E o que foi que os americanos fizeram? A maioria dos americanos da classe média, eles construíram na sua casa os chamados bunkers. Bunkers, eles eram uma espécie de cofre forte, cheio de aço de todos os lados, preparado inclusive para uma explosão nuclear. E o que é que eles faziam? Aqueles bunkers, eles não eram pequenos como uma sala, eles eram do tamanho de uma casa, só que era uma espécie de casa subterrânea. E lá naqueles bunkers, eles guardavam água, eles guardavam uma série de comidas, esses alimentos que podem ser guardados durante muito tempo. Por quê? Porque eles se preparavam. Eles diziam: vai que a Rússia joga uma bomba atômica aqui, a gente entra lá no bunker e fica lá durante 1 ano, 2, 3 anos, até o efeito radioativo passar. Eles estavam preparados. A mesma coisa acontece também lá nos Estados Unidos, em relação aos estados americanos, que anualmente são atacados pelos famosos furacões. Quase todo ano a gente vê no mesmo período tempestades que se formam ali próximo à Flórida e que chegam de maneira muito violenta à costa norte-americana. Você vai ver que a maioria dessas casas, elas possuem um subsolo. E lá tem um compartimento, uma espécie de quarto de segurança, aonde eles ficam lá esperando o furacão passar. E o furacão pode levar a casa inteira, mas aquele quarto ali, eles estão protegidos. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque, irmãos, o único lugar que a gente está protegido é em Cristo. Nenhum outro lugar a gente está protegido. Todos os outros lugares são inseguros para nós. Só embaixo da presença do nosso Salvador é que nós estamos seguros. A igreja aprendeu isso desde o começo, que não existia segurança para ela nesse mundo. A segurança dela estava em Cristo. Por isso que Paulo vai escrever em Romanos: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nada. Então aqui ele começa a preparar a sua igreja. Quando ele traz essa mensagem que a igreja vai crescer, essa é a mensagem de Isaías 5:14, 66, 5:14, mas a igreja vai crescer diante da perseguição, diante da oposição. É por isso que quando a igreja é fundada, em Mateus capítulo 16, Jesus já avisa a Pedro e aos seus apóstolos: olhe, as portas do inferno se levantarão, mas elas não prevalecerão contra a minha igreja. Quando a igreja de Cristo se levanta para obedecer o ID, as portas do inferno se levantam para tentar impedir. Nós vimos isso ontem lá em Apocalipse, quando estudamos aqui Apocalipse, mais precisamente o capítulo 12, quando a mulher que simboliza a igreja, ela está em pé, isso significa em ação, também se coloca diante dela o grande dragão. O grande dragão vermelho, ele se coloca diante da mulher. Perceba, ele não pode tocá-la, mas ele se coloca diante dela. Isso significa oposição, impondo dificuldades para que a palavra de Deus seja propagada. Mas como disse o apóstolo Paulo em 2 de Coríntios, ele diz: o Senhor sempre nos conduz em triunfo. A igreja vence sempre. A igreja vence quando os cristãos
ficam vivos, a igreja vence quando os cristãos ficam mortos. Quando os cristãos morrem, a igreja sempre é vitoriosa. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Por isso que a primeira mensagem de motivação para a igreja é: você vai ser perseguido. E quando você for perseguido, fique tranquilo, porque significa que a minha vontade está se cumprindo na sua vida. Mas eles passarão vergonha. Quem é que vai passar vergonha? Essas pessoas que nos escarnecem. Muitas vezes essas pessoas não sabem como nós estamos aqui já há 7 anos. Tantas coisas aconteceram, tantas decepções nós tivemos aqui, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E aquele que começou a boa obra, ele tem poder para concluí-la. Ouçam, versículo 6, mais uma vez, olha, o versículo 5 começa, ouçam, o versículo 6 começa, ouçam, o estrondo que vem da cidade, o som que vem do templo. Ouçam o estrondo que vem. Sabe, irmãos, para mim e para você, aquilo que Deus fala é algo cognoscível, é algo compreensível, é algo que a nossa mente consegue compreender, porque nós temos a mente de Cristo. Mas para os ímpios, para os falsos crentes, vai ser como loucura. Os falsos crentes não entendem o barulho que vem do templo. O que esses crentes estão falando ali? Eu só ouço um estrondo, eu só ouço um batido. O que eles estão... Mas a gente compreende. Porque Deus está falando para a gente. Deus não está falando para eles. O Senhor Jesus diz isso em Mateus 13, Marcos 4, quando Ele conta a parábola do semeador. Senhor, por que o Senhor ensina por parábolas? Para que eles ouçam, mas não entendam. Para que eles olhem, mas não vejam. Para que eles não se arrependam e os seus pecados não sejam perdoados. Deus tem um povo eleito, irmãos. Deus tem um povo. É por esse povo que Cristo verteu o seu sangue na cruz. E Ele não vai perder nenhum desses. Nenhum desses Ele vai perder. Pois o seu sangue traz uma expiação perfeita e definitiva sobre aqueles que Ele é aspergido. E aqui a gente vê, ouçam o estrondo que vem da cidade, o som que vem do templo. Que som o templo tem manifestado na sua vida, irmão? O que você tem ouvido na igreja? Você tem ouvido coisas que de fato têm transformado a sua vida? Ou o que nós estamos ouvindo aqui são palavras que não têm surtido nenhum efeito sobre nós? Versículo 6 ainda, é o Senhor que está dando a devida retribuição aos seus inimigos. Sabe, irmãos, qual é o maior juízo de Deus para o mundo? É deixar eles nas suas próprias paixões e concupiscências. Sabe qual é a maior demonstração da ira de Deus para os falsos crentes? Não corrigi-los. Como assim? Então eu prefiro ser um falso crente, porque o falso crente faz tudo errado e dá tudo certo. Mas você sabe para onde eles vão, né? Você prefere ser um falso crente? Você prefere ter alguns anos de aparente alegria aqui na terra e a eternidade de sofrimento? Ou você prefere ser como um verdadeiro crente, padecer um tempo de aflição e sofrimento aqui na terra, para gozar de toda a alegria na eternidade? Qual é a sua escolha? Demas escolheu o mundo. A gente viu aqui hoje de manhã. Você vai escolher o quê? Sabe, irmãos, a vida nos mostra isso. É o Senhor que está dando a devida retribuição. Ele já está dando, Ele não vai dar. Ele já começou o juízo. E o juízo começa pela casa de Deus. De que forma? Deus só corrige aqueles que de fato são seus filhos. Aqueles que são bastardos não sofrerão nenhum tipo de correção de Deus. Muito pelo contrário, esse é um termo que a teologia fala, que a teologia adota em relação à postura de Deus diante dos ímpios e dos falsos crentes. Lá em Romanos capítulo 1, ele adota o termo de abandono judicial.
Em Romanos capítulo 1, Deus diz: eu vou entregar vocês às suas próprias paixões e concupiscências. Eu vou permitir que vocês continuem no caminho errado de vocês. Mas Deus, você não vai fazer nada? Não. O homossexualismo vai crescer. Eu não fui chamado para lutar contra o homossexualismo, eu fui chamado para pregar o evangelho. A ideologia de gênero vai crescer. O número de abortos vai continuar crescendo. O número de pessoas viciadas vai continuar crescendo. O número de assassinatos vai continuar crescendo. O número daqueles que praticam fornicação, prostituição, imoralidade, pornografia vai continuar crescendo. Por que Deus não faz nada? Ele já está fazendo. Ele está deixando essas pessoas livres. Trabalho de Deus em relação ao seu povo. Aqueles que não são seus filhos não sofrerão nenhum tipo de correção de Deus. É por isso que quando somos corrigidos por Deus, nós não ficamos carrancudos, nós ficamos alegres, porque isso é uma certidão de paternidade, sabe? No momento em que Deus opera uma correção, por mais dura que seja, é porque Ele está dizendo: olhe, você é meu filho e eu sou o seu pai. Que maravilha! Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, Deus te corrige. Eu falei: como corrige? E dói. Mas o Senhor gosta demais. Por isso que eu falei para uma pessoa que não compreendeu esses dias: por que você mais está feliz assim? Eu digo: rapaz, eu fico muito feliz com a enfermidade que Deus me manda. Agora mesmo eu estou com enfermidade, minha garganta está inflamada, o meu corpo está todo dolorido aqui. Mas isso é maravilhoso, porque é através dessas dores que nós nos prostramos mais facilmente diante de Deus. Quando a gente está muito forte, a gente tem dificuldade de se ajoelhar. Quando a gente está fraquinho, a gente cai diante de Deus igual a manteiga derretida, fica mais fácil. Sabe, é isso que o povo de Deus está apreciando. O povo de Deus, ele já identificou que a bênção de Deus é Deus conosco. Sabe, essa ideia de Deus conosco, ela vai aparecer de forma visual com a encarnação do Verbo, com Jesus Cristo vindo ao mundo. Mas essa ideia de Deus conosco está presente em toda a Bíblia. Você vai ver, por exemplo, que Deus, ele vinha toda tarde conversar com Adão e Eva. Como é que era isso? Eu não sei, meu filho. Sei que todo dia ele vinha conversar com Adão e Eva. Aí você vê: mas Adão e Eva pecaram, mas o relacionamento de Deus com o homem foi cortado. Foi mesmo. Mas aí a gente tem Gênesis 5. E lá em Gênesis 5, nós vemos o sétimo depois de Adão. Como é o nome dele? Enoque. E você sabia que quando Enoque começou a andar com Deus, Adão ainda estava vivo? Sabe, irmãos, quando você tiver dificuldade em matemática, converse com o irmão Dudu, ele vai te ajudar a entender Gênesis 5. Gênesis 5, a gente vai ver um monte de números lá e a gente fica com a cabeça toda confusa. Começa: e fulano viveu, Adão no caso, viveu 900 e tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. E depois Sete viveu não sei quantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. Quando você vai fazendo os cálculos ali do tempo de vida de cada um, você chega até Enoque. E Enoque, quando ele começou a andar com Deus, Adão ainda estava jovem. Adão tinha, sei lá, 600 e poucos anos. E Adão só vai morrer com 900. Durante centenas de anos, Adão, que deixou de andar com Deus, viu Enoque andando com Deus. Como é que Enoque andava com Deus? Eu não sei, meu filho, eu sei que ele andava. Porque a Bíblia diz que ele andava com Deus. E ele andava de tal forma que teve um momento que Deus falou: Enoque, chega aqui para cima, porque você está mais para cá do que para ir, então vem para cá logo. Sabe, depois a gente vai já no tempo de Moisés. Moisés sobe do monte para interceder pelo povo. Deus dá as tábuas dos 10 mandamentos. Sabe o que o povo faz? Constrói um bezerro de ouro lá embaixo. Não demorou 40 dias. E o povo já está fazendo um bezerro de ouro, se embriagando e praticando abominação diante de Deus. Moisés estava lá em cima orando. E aí Deus fica extremamente indignado com Moisés e diz: Moisés, eu vou destruir o povo inteiro.
Moisés, não destrói não, Senhor. Não faz isso não. Tá bom, Moisés, então vamos fazer o seguinte: eu vou mandar um anjo, e o anjo vai fazer tudo aquilo que eu prometi a vocês, mas eu mesmo não vou com vocês. Aí Moisés bateu o pé firme e disse: então a gente não sai daqui. Se o Senhor não for conosco, a gente não vai sair daqui. Do que adianta a gente conquistar todas essas terras e dádivas materiais, se o Senhor não estiver com a gente, Deus? Percebeu porque Moisés era diferente? Porque Moisés entendia que o melhor de Deus é Deus conosco. Não é aquilo que Deus pode fazer por você, é Deus com você, irmão. Sabe, muitas vezes os crentes, eles buscam mais as dádivas de Deus do que o Deus de todas as dádivas. Ô Senhor, me cura. Ô Senhor, paga minha conta. Ô Senhor, faz assim, me ajuda nesse problema. Sim, e quando é que você busca o Senhor? Quando é que você busca a Deus por quem Ele é? Quando é que você adora a Deus sem nenhum tipo de interesse? Só para adorá-lo mesmo. Por isso que ele vai dizer, o Senhor Jesus vai dizer lá em João capítulo 4, diante de uma mulher samaritana, que Deus estava em busca. Deus estava e continua em busca dos verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Eles não adoram o Pai só porque aquilo que o Pai pode dar para eles, mas eles adoram o Pai porque eles são verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. É esses adoradores que o Pai busca. Então ele está mostrando aqui que essa retribuição dos inimigos de Deus já está sendo dada. Versículo 7. Agora ele vai começar a usar uma figura em relação ao nascimento da igreja, em relação à fecundidade da igreja. Ele vai usar, como já usou outras vezes, a figura da mulher em parto. O apóstolo Paulo usava muito essa expressão. Hoje mesmo ele vai dizer, ele disse, hoje de manhã nós estudamos aqui a carta a Filemon, e Paulo vai dizer acerca de Onésimo, que ele gerou Onésimo quando ele estava preso. Essa ideia de gerar, fala de fecundidade. Olha, eu gerei Onésimo quando eu estava preso em Roma. Esse é o papel da igreja: alcançar os verdadeiros crentes que estão espalhados por aí. E cada vez que um desses crentes ele é alcançado, nós comemoramos como se comemora o nascimento de um filho amado. Sabe? É por isso que está escrito lá em Lucas capítulo 16 que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Não é festa no céu quando uma pessoa aceita Jesus, porque aceitar Jesus não existe. Não é festa no céu quando alguém é batizado. É festa no céu quando alguém é regenerado e ele de fato se arrepende de todos os seus pecados. Isso é conversão. É uma mudança de direção. É uma pessoa que foi feita nova criatura. Então quando um pecador se converte, há festa no céu. E deve haver festa na terra, na igreja. Então aqui ele diz: antes de entrar em trabalho de parto, ela dá luz. O que ele está dizendo? Ela está dizendo que foi tão rápido o nascimento que não teve nem tempo de dar trabalho de parto. Como é trabalho de parto? Aqui a gente tem poucas mulheres aqui, eu creio que é só a Elisa que teve filho aqui, né? Então o que é trabalho de parto? Trabalho de parto, irmãos, é o que a gente vai chamar de, contração. Então a barriga fica grandona assim, e quando a mulher está bem próximo de ter o bebê, ela começa a sentir contração. Quando a contração começa é porque o bebê já vai sair, mas não significa que ele vai sair naquele momento. Às vezes ele ainda vai demorar horas. Aí o médico manda você contar a contração. Não, a contração está vindo de 30 em 30 minutos. Então fique tranquilo, não vai ser agora. Mas quando a contração está vindo, sei lá, de 1 minuto em 1 minuto, ou com um intervalo bem curtinho, o menino pode vir a qualquer momento. Então ele vai dizer que a mulher nem chegou a esse período de sentir contrações e ela já deu à luz. Sabe, é assim que acontece na igreja. A gente não pode premeditar o nascimento. Quando a gente vê, já nasceu. E há uma conexão muito forte entre esse texto e um texto que está lá em Êxodo, logo no início de Êxodo. Eu não sei se vocês se lembram que quando o Faraó ele dá a primeira ordem, ele diz o seguinte assim: olha, fala para as parteiras hebreias
que só deixe nascer mulher, se nascer menino é para matar. E aquelas parteiras hebreias, tem até o nome delas, porque foge a minha memória, lá no começo de Êxodo, elas eram tementes a Deus, então elas não faziam isso. Aí quando o faraó perguntou: vem cá, rapaz, vocês não mataram ninguém, não está nascendo homem aí? Tá, mas as mulheres hebreias, é o que elas dizem, as mulheres hebreias são muito fortes, quando a gente chega para fazer o parto, os meninos já nasceram. Sabe, a ideia é essa. O que ele está mostrando aqui é que ninguém pode frustrar o nascimento daqueles que Deus elegeu. Ninguém pode frustrar uma regeneração. As pessoas são regeneradas, embora existam tantas igrejas heréticas por aí. Muitas vezes uma pessoa pode ser regenerada no ambiente de uma igreja herética, e o que é que ela vai fazer? Ela vai sair de lá, porque ela foi regenerada. Sabe? Ninguém pode impedir os propósitos de Deus. Antes de entrar em trabalho de parto, ela dá luz. Ela dá luz. Antes que lhe sobrevenham as dores, ela ganha um menino. É isso que eu falei, essas dores são justamente as contrações que anunciam o nascimento próximo daquele que está no ventre. Versículo 8: quem já ouviu uma coisa dessas? E aqui sucedem-se uma série de perguntas retóricas do profeta. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer em um só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pode. Claro que pode. Isso aconteceu de 2 vezes. Uma vez de forma física, outra vez de forma espiritual. Quando Ciro venceu os caldeus, ele, em um só decreto, devolveu não somente a nação de Israel para o seu povo, mas devolveu o povo para a sua nação. E a nação de Israel volta a existir num único dia, quando Ciro baixa o seu decreto e autoriza o seu retorno. Muitas pessoas falam também do cumprimento dessa profecia no dia 14 de maio de 1946, se eu não me engano. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, uma das primeiras reuniões da então formada ONU, é reconhecida a nação de Israel. E os judeus que estavam espalhados pelo mundo inteiro, haviam quase 2000 anos, começam a retornar para o que hoje é o país chamado Israel. Mas, irmãos, mais importante dessa profecia é o que aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus. O que foi que aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus? O Pentecostes. E a festa do Pentecostes, ou festa da colheita, recebe esse nome Pentecostes, justamente por conta desse lapso temporal de 50 dias. A festa da colheita, ela tinha como referência a Páscoa. A primeira colheita do povo na terra prometida veio justamente 50 dias após a celebração da Páscoa. Então, eles celebravam essa festa chamada de Pentecostes, ou festa das colheitas. E foi justamente nesse dia que Deus escolheu derramar do seu Espírito. E surge então o povo de Deus, que é a igreja. Não que a igreja não tenha surgido antes através dos apóstolos, mas a igreja, ela ganha corpo de nação, quando aquelas 3.000 almas são acrescentadas. E então surge o povo de Deus, a nação de Cristo. Como Pedro vai descrever, nós somos sacerdócio real, nós somos uma nação santa. Ali começa a nação dos santos, em um único dia, e já começa com 3.000 pessoas. Uma segunda pregação de Pedro vem e são acrescentados, e chegam-se ao número de 5.000. E a igreja vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, a tal ponto, vai estar chovendo até ouro aqui em cima de mim, aleluia. E a igreja vai crescendo a tal ponto de que chegou um momento em que os romanos tiveram que se preocupar com a igreja. E no primeiro momento eles tentaram destruí-la, através do imperador Nero, através de Domiciano e outros imperadores. Mas chegou a época de um imperador chamado Constantino.
O cristianismo tinha crescido a tal ponto que Constantino tomou uma atitude diabólica, diga-se de passagem. Ele fez com que o cristianismo se tornasse não a única religião do Império Romano, pois o Império Romano continuou sendo do mesmo jeito que era. O próprio Constantino, ele não veio a se batizar até próximo à sua morte. Mas ele fez com que o cristianismo se tornasse a religião oficial do Império Romano. Então é nesse momento que aparece a Igreja Católica Apostólica Romana. Até aquele momento a igreja era católica e apostólica, a nossa igreja é. Pastor, a gente é católico? É claro que é. A palavra católico significa universal. Significa uma igreja que está no mundo inteiro. A igreja verdadeira, ela está no mundo inteiro. Existem cristãos verdadeiros nos 4 cantos do mundo. É isso que significa a palavra católico. Significa universal. E a igreja verdadeira é apostólica? Claro que é, senão ela não pode ser uma igreja verdadeira. Uma das marcas da igreja verdadeira está escrito lá em Atos capítulo 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas o que nós não somos é romanos. Esse é o diferencial da igreja da igreja evangélica, da igreja católica. E falo agora no contexto de instituição. Porque a igreja católica, ela é católica apostólica romana. Justamente em referência a essa fundação de Constantino. E lá, para justificar as heresias que eles começam a permitir, eles vão inventar uma série de coisas. Por exemplo, é nesse momento que começa a surgir a ideia do Papa, de uma figura central que pudesse ter poder. É nesse momento que começam a surgir as disputas de cargos. Por quê? Porque agora a igreja havia se tornado uma instituição poderosa e rica, e não mais uma instituição perseguida como ela tinha sido nos séculos anteriores. Mas eu vou voltar a dizer, pode uma nação surgir num único dia? Pode. Outra vez, irmãos, a história se repetiu. Quando, no ano de 1500, mais ou menos, 1517 para ser mais preciso, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero pregou na porta da igreja que ele pastoreava as 95 teses. Surge naquele momento a reforma protestante da qual nós somos filhos. Sabe, Deus faz isso o tempo todo. Deus mostra para as pessoas do mundo inteiro o seu poder, mas a grande questão é que os ímpios e os falsos crentes estão cegos para ver isso. Mas nós que somos crentes tivemos os nossos olhos e ouvidos abertos, e o tempo todo estamos contemplando o poder de Deus ao longo da história. Por isso ele diz, versículo ainda 8, a parte final: pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu luz a seus filhos. Por isso que aqui não é uma única mulher, ele está falando filhos no plural. Ele não está falando de gêmeos aqui, trigêmeos, quadrigêmeos. Ele está falando num contexto de nação que tem muitos filhos. Agora no versículo 9: acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar a luz? Pergunta ao seu Deus. E Jesus está dizendo, será que eu criei a igreja para que alguém possa matá-la? Será que eu instituí o meu povo aqui na terra e alguém pode exterminá-lo? Não, ninguém pode. Quando nós falamos, por exemplo, do surgimento da igreja protestante no ano de 1517, nós não estamos dizendo que nesse lapso temporal entre o século IV e o século XV a igreja morreu. Não, a igreja continuou vivendo através da vida de uma série de grupos, como os anabatistas, os valdenses, os moravianos e tantos outros grupos de cristãos que tiveram que se esconder para se manterem vivos, pois eles eram perseguidos aonde eles estavam. Mas a igreja jamais morreu. Deus sempre manteve vivo o seu remanescente fiel, e é isso que Ele faz hoje. Nós vivemos em um país, como eu disse a vocês, que de cada 100 igrejas, 99 pregam um falso evangelho, mas existem igrejas verdadeiras. Talvez a gente não conheça grande parte delas, mas elas existem. Quem sabe a gente possa ter comunhão com elas algum dia. Para nossa tristeza, as igrejas que a gente tem conhecido, todas elas estão adotando o falso evangelho. Mas nós não desacreditamos que existem igrejas verdadeiras, existem sim.
porque o poder de Deus continua o mesmo. Mas elas são, como sempre foram, raras. Sabe, irmãos, quando você estuda a Bíblia, você se torna preparado para enxergar melhor o seu presente. Uma época muito parecida com a época que a gente vive hoje é a época em que em Israel reinou um rei chamado Acabe, que foi casada com uma mulher chamada Jezabel. E o seu próprio nome já trazia consigo uma série de maldições. Jezabel significa sacerdotisa de Baal, aquilo que de fato ela o era. E ela, juntamente com o seu marido, instituiu em Israel a adoração oficial ao deus Baal, que era o deus da fecundidade. Segundo o historiador Flávio Joséfo, que escreveu um livro bem grosso chamado História aos Hebreus, ele vai dizer que nessa época Israel, vocês sabem, era o reino maior depois que houve a divisão, porque ele ficou com as 10 tribos, enquanto que o reino de Judá ficou apenas com 2 tribos, era bem menor. Israel, na época de Acabe, tinha cerca de 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes. Agora nós vamos ver que o Senhor aparece para Elias. Elias, diante daquele cenário, ele passa por um período de crise espiritual, crise de fé, e ele deseja a sua própria morte. Ele vai para debaixo de uma árvore e ele deseja a sua própria morte. O Senhor vem até ele, encontra-se com ele numa caverna e diz: olha, Elias, eu reservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Por que eu estou dizendo isso? O que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui tudo? Pegue a sua calculadora. 1 milhão de habitantes, 7.000 fiéis. Já fez os cálculos? 993 mil pessoas. 993 mil, mais de 99%. Para ser exato, 99,3% de toda a população que se dizia de Deus estava adorando a Baal. É o cenário da igreja evangélica hoje. A maior parte das igrejas evangélicas já adotaram como teologia principal da igreja a teologia da prosperidade, a teologia da cura. E todas essas coisas são inverdades, sem pé nem cabeça, para aqueles que de fato têm a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Mas ainda assim, eles estão crescendo. Enquanto que aparentemente a igreja verdadeira não está crescendo, mas foi o que eu disse, aparentemente, pois ela está crescendo sim. Ela não vai crescer na mesma proporção, porque o crescimento da falsa igreja já é o juízo de Deus para os falsos crentes. Ela vai crescer na proporção de Deus, na proporção que os filhos de Deus são ajuntados para o seu rebanho. Por isso ele está dizendo aqui: ninguém pode impedir os meus propósitos. É isso que está escrito nesse versículo. Por acaso eu vou fazer com que você fique grávida e que na hora de dar à luz você não consiga dar à luz? Não! Todos aqueles que Deus predestinou, Ele chamou, Ele justificou, Ele glorificou. É o que Jó vai gritar com todo o seu pulmão: Senhor, agora eu entendo que nenhum dos teus planos, Senhor, podem ser frustrados. Nenhum dos teus planos, Senhor, podem ser frustrados. Jó entendeu isso. Depois de viver aquilo que ele viveu, ele entendeu que tudo aquilo era o plano de Deus para a vida dele e não poderia ser frustrado de maneira nenhuma. Então aqui, irmãos, do versículo 10, eu já estou concluindo. Ele diz: regozijem-se com Jerusalém, alegrem-se por ela, todos vocês que a amam, regozijem-se muito com ela. E Jerusalém aqui, irmãos, é a igreja. Não é a Jerusalém física, pois a Jerusalém física, lá em Apocalipse, ela vai ser chamada, sabe de quê? De Sodoma e Gomorra. Não só em Apocalipse, mas no próprio livro de Isaías. Vai dizer que se o Senhor não tivesse separado um remanescente fiel, Jerusalém, o povo de Deus, já seria como Sodoma e Gomorra, por conta dos seus pecados. Ele não está falando de Jerusalém física. Tem um monte de cristão que adora Jerusalém. E quando eu falo adora Jerusalém, é no sentido de idolatria mesmo. Não, eu vou fazer uma viagem para lá, eu vou pegar a água do Jordão. Vou pegar a água do Jordão para quê, meu filho?
A gente tem aqui a Pedra do Cavalo, não é? Que a barragem que abastece Salvador, a água daqui serve do mesmo jeito, né? Não, mas é a do Jordão. Meu filho, não, mas eu vou lá. Às vezes a gente olha para aquele negócio dourado assim que tem lá em Jerusalém. Você sabia que aquele dourado ali é uma mesquita árabe? No lugar que era o templo, os islâmicos fizeram questão de construir uma grande mesquita. Eu acho que é a mesquita de Oman, se eu não me engano. E há uma confusão entre muçulmanos e judeus por conta daquele lugar específico, porque eles querem aquele lugar específico para reconstruir o templo. Sabe? Então, não está falando de Jerusalém no sentido físico, ele está falando de Jerusalém de Deus, a Jerusalém do céu, que é a igreja aqui na terra. Toda vez que você fala, alegre-se com a igreja. Alegre-se em saber que a igreja está sendo nutrida, está sendo fortalecida, a igreja de Cristo está sendo abençoada, está crescendo. Grande parte das pessoas que costumam vir às quartas à noite não vieram hoje, talvez estejam vendo pela internet, porque eles ficaram com medo da escuridão. Mas aqui tem luz. Independentemente, minha esposa falou comigo, meu amor, lá não tem luz, porque ela leu que faltou no norte e nordeste. Eu já falei com Augusto para providenciar a vela. Culto tem do mesmo jeito, né? A gente já teve alguns cultos aqui à luz de vela, e estudos também à luz de vela. Isso não vai ofuscar, isso não vai impedir a nossa adoração a Deus, mas algumas pessoas deixaram de vir por conta disso, sabe? Que tipo de amor é esse que a gente não vê porque está escuro? Será que você deixa de voltar para casa porque está escuro? Não, porque aí é que você volta para casa. Então aqui a gente observa, as pessoas hoje se dizem cristãos, mas não tem qualquer amor pela igreja de Cristo. Não tem qualquer amor pela congregação local. Sabe, irmãos, uma das coisas que me deixa extremamente assim indignado é que eu vejo pessoas, e eu vi essa semana para minha tristeza, que ficam com mais compaixão do ímpio que está lá fora do que com o cristão que está sofrendo aqui dentro. É triste isso. Sabe, a Bíblia dá uma ordem bem clara. A prioridade é para os da família da fé. É a prioridade da igreja. A gente vai ajudar. Mas primeiro tem que ajudar os de dentro. Eles é que estão sofrendo. Nenhum ímpio sofre como um crente verdadeiro sofre. Porque o ímpio, ele pode sofrer até do ponto de vista material, mas ele não sabe o que é um sofrimento espiritual. O cristão não. O cristão passa por essas dores internas que só um cristão verdadeiro passa. E a gente vê pessoas que se dizem cristãs e que adoram mais ajudar os ímpios do que se propor se compadecer dos verdadeiros crentes. Sabe? É triste isso. É triste essa realidade. Mas os verdadeiros crentes, eles se alegram com a Jerusalém de Deus. Regozijem-se com Jerusalém, alegrem-se por ela. Todos vocês que a amam, todos vocês que amam a Cristo, inevitavelmente vão ter que amar a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Se você não ama a igreja, você não ama a Cristo. E se você não ama a Cristo, não sou eu que estou dizendo não, viu? É Paulo em Coríntios. Você é anátema. Você sabia que está escrito em 1 Coríntios 16, se eu não me engano? Maldito todo aquele que não ama o Senhor Jesus. Você já disse isso para alguém? Não, você disse para uma pessoa que muitas vezes é ímpio: Jesus te ama. Olha, a Bíblia diz que ele é maldito, e você diz: Jesus te ama. Quem está errado, você ou a Bíblia? Maldito todo aquele que não ama o Senhor Jesus. Está escrito na sua Bíblia. Mas quando a gente passa por esses versículos, a gente faz assim, ó. É igual criança quando vê uma cena de terror na televisão, faz assim, ó. Não quero ver isso não, porque eu quero continuar enganado e enganando, dizendo Jesus te ama, porque aí o povo me abraça. Se eu disser maldito aquele que não ama Jesus, o povo vai me apedrejar. Alegre-se com quem? Alegre-se com o que alegra a Deus. Entristeça-se com aquilo que entristece a Deus. Essa é uma marca do povo de Deus. Regozijem-se com ela, todos vocês que por ela pranteiam. A gente chora também pela igreja. Por quê? A gente chora pela igreja porque a igreja é perseguida.
A gente chora pela igreja porque existem irmãos que a gente ama e que a gente vê esses irmãos, em vez de andarem para frente, retrocedendo. A gente chora. Oh, meu Deus, tanto tempo, já devia estar dando tanto fruto, e ainda precisa dos mesmos rudimentos, como está escrito lá na carta aos Hebreus. Deve ser da mesma coisa. É como quando você vê, por exemplo, você já viu um camarada com, sei lá, 40, 50 anos tomando mamadeira. É uma coisa errada. Irmão, você tem 50 anos, você tem 40 anos, você tem 30 anos, você é um adulto. Você tem que comer comida de adulto. Ah não, eu quero tomar mamadeira. Eu quero colo. Não, irmãos. A gente chora quando a gente vê isso. Paulo chorava quando ele falava dos inimigos da cruz de Cristo. Ele dizia: eu adverti tanto essas pessoas, tantas vezes, e algumas dessas vezes eu adverti essas pessoas chorando, porque eles são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. Paulo, ele não ficava feliz quando ele via crentes nominais indo para o inferno. Por quê? Ele diz lá: eu fiz de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. A gente chora também. Na igreja a gente se alegra quando a gente vê os crentes de fato dando fruto, mas a gente se entristece também, sabe? A gente se entristece muito quando a gente vê pessoas que a gente às vezes achava: meu Deus, eu achava que essa pessoa tinha uma maturidade espiritual, e estou vendo alguns comportamentos que nem os novos convertidos estão tendo, e essa pessoa está tendo. A gente fica triste. A gente fica triste quando a gente sabe que o irmão que estava firme tropeçou. A gente fica triste, a gente chora. A gente fica triste quando pessoas dizem: fulano é da sua igreja, mas está fazendo isso e isso. A gente fica triste. Mas nós confiamos naqueles que nos chamou. Eu vou concluir aqui essa noite no versículo 11 por conta do horário, e a gente vai terminar essa parte, se Deus permitir, na semana que vem. Pois vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes, e beberão à vontade, e se deleitarão de fartura. E eu termino a pregação de hoje mostrando isso. Independentemente dos sofrimentos, independentemente das frustrações que passamos no contexto de igreja, passamos por muitas decepções, frustrações, passamos por muitos momentos onde sentimos o nosso coração sendo quebrado, porque pessoas que nós aprendemos a amar demonstram um ódio contra a gente. Mas mesmo diante desse cenário que muitas vezes é tão triste, nós encontramos a verdadeira alegria e satisfação em Deus. Porque Deus é aquele que de fato nos satisfaz de maneira plena. Aqueles que estão com Deus jamais se encontrarão insatisfeitos com a sua própria vida. Passamos por momentos de tristeza em virtude da nossa fraqueza, mas à medida que as nossas tristezas nos colocam em Cristo, a satisfação logo inunda nossos corações, e nós podemos voltar a glorificar a Deus como fazíamos antes. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a estarmos com essa visão de igreja, com essa visão de mundo, com essa visão daquilo que é certo e que é errado, que não venhamos a medir as coisas segundo o nosso próprio entendimento, mas que possamos ter como régua a palavra de Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua manifestação viva nesse lugar, Senhor, pela Tua palavra que nos foi trazida de maneira poderosa nessa noite, Senhor, para que a nossa vida fosse transformada. Ajuda-nos, Senhor, a pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tão amavelmente e graciosamente tem nos apresentado. Nos ajuda a perdoar e amar, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a completar a carreira que nos tem sido proposta, Senhor. Que não venhamos olhar para trás, que não venhamos, Senhor, a fugir das lutas e tribulações, mas que possamos enfrentar cada obstáculo, Senhor, na certeza de que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e diga para o seu irmão: sim, meu irmão, é estreito, mas é esse caminho que leva para o céu.